A ideia da iluminação, a palavra é extremamente pertinente, né? Porque iluminação é você estar no escuro, acender a luz e você olhar para onde você está. A luz vai apagar de novo depois, mas você vai ter uma lembrança do que você viu, né? E Lulu. Olá! Galera, estamos de volta. Agenteamente, parte 2 com o Cris, grande convidado. Grande convidado, o Cris é incrível. Foi Olha, sinceramente, um dos melhores papos que a gente teve até agora com os nossos 40 e bolinha episódios. Uma sensacional. honra. Cris, a honra é toda nossa, cara. O Cris é um amigo antigo. O Cris fazia um tempasso que a gente se via, né? Foi muito bom encontrar o Cris. O Cris tem uma cabeça incrível. E, pô, é uma honra pra gente ter o Cris aqui. Não, muito Cris, feliz de estar aqui com vocês, cara. Bom demais o papo. E toque sino pra você. De novo, é o vício do sino tibetano. Eu adoro, né? Você estava cobrando de ser que a gente tem que pôr o sino de novo, né? Eu vou colocar de um jeito. Senão vamos dar um jeito. Nós somos a gente e a mente. E aí, então, consciência. Somos todos um? Somos todos nada? Somos todos tudo? Não é? O tudo e o nada. Tudo e o nada, né? Raul Seixas. A química explica. É incrível como a química trabalha com energia. É verdade. A química? Eles olham sempre para a quantidade de energia. É a quantidade de energia que modula tudo. E é o que e como você define energia, né? Que é quase a definição de vida. Como é que você define energia? Tudo é energia. Sei, tipo tudo. Alquimia, assim, que você tá falando. Tudo é energia. É que ele namora uma química. Não, exato. Daí ele tem que puxar o saco. Não é puxar o saco. É porque a conversa da química com a psiquiatria é incrível. É realmente incrível. Então, assim, a ideia de vibração, né? Tipo, talvez aonde a gente consegue vibrar, né? Aonde a nossa vibração alcança, né? A química usa muito a questão da energia, né? Assim, tudo é energia. Todas as formas, teoricamente, de vida buscam o menor gasto energético possível. O que é possível, né? Isso é muito doido. Porque a vida, eu sempre tive isso na mente. Qual é o conceito de energia? Que é o que move tudo. Como é que você conceitua? A energia energia? É o verbo, né? Tem o substantivo e tem o verbo. Qual é o verbo? Energizar. É a questão de tudo que acontece, que é um acontecimento, é energia. Mas o que é, né? Como é que você muda, né? Agora, cientificamente, cada área tem uma questão que fala. Então, mas aí tem a questão da consciência, né? Porque a gente tenta explicar as coisas a partir da nossa mente que existe, da gente, do que a gente é, que existe num mundo... A gente é a mente, né? Da nossa câmera, a gente existe num mundo tridimensional, né? Então a gente não consegue, às vezes, falar de coisas que estão em outras dimensões. A gente, às vezes, tem uns insights, né? De uma coisa ou outra. Mas tem aquele livro que a gente estava trocando ideia aqui, né? Consciousness and the Universe, que é um livro que é uma compilação de artigos que fala sobre essa ideia da consciência como uma força da natureza. Então eles falam que seria a quinta força da natureza. Vou ver se eu consigo lembrar as outras 4 agora. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca. Então eles falam que teria essa quinta força. Todo o modelo teórico da física trabalha com a ideia de que essas 4 forças derivam de uma única força, que seria uma força unificada, que talvez seria a força que estaria, tipo, a energia do que estaria na raiz do Big Bang, né? Então o Big Bang poderia ser, é uma hipótese, né? De que o Big Bang pode ser, por exemplo, uma explosão de consciência. É aquela coisa que eu falei... Mas é o começo de algo energético. Que é o haja-se luz, né? Bum! Exatamente. Mas de onde vem, né? O que mais é do verbo, é o verbo. Vem, né? Primeiro existiu o verbo, que é isso, é energia, é a voz de Deus fala, vamos lá, bum.
3, 2, 1, pá! É o final da inércia. É uma das teorias, né? O Big Bang tem 1 zilhão de teorias, né? É muito louco, né? O verbo tá na raiz de tudo, né? Porque assim, a gente tem essa voz da mente, né? E se você parar pra pensar, a raiz da nossa consciência... Porque o que a nossa consciência processa o tempo inteiro? Linguagem, né? Linguagem então, é som, que é a onda que você tá falando. Onda, exatamente. Tipo, o computador processa bits, né? A gente processa linguagem, a nossa máquina mental, né? Eu posso estar influenciado pelas namoradas da vida, mas eu acho que mesmo a linguagem, eu acho que a base disso tudo é algo energético, mesmo do ponto de vista da linguagem. O ser humano, ele vive isso. Ele vive uma condição onde nosso sistema como organismo tende o tempo inteiro a encontrar um caminho onde se gaste a menor quantidade de energia possível. É incrível isso. Nossa, eu falo muito disso daí. É uma ideia que eu acho muito legal, assim, né? De que por que a atividade física ajuda tanto, né? Porque, tipo, na natureza... a gente tem uma tendência de fato gastar o mínimo de energia possível. Sim. Então, se você puder ficar em repouso fazendo gordura para sobreviver às épocas de privação, você vai fazer isso. Sim. Hibernar seria o melhor E por que a atividade física faz tão bem para os pacientes? Porque a atividade física remete o teu corpo, que sobreviveu a milhões de anos de evolução e seleção natural, à luta pela vida, né? A gente só fazia atividade física por milhões de anos em situações de fuga, luta ou caça. Sexo. Ou freezing. Sexo. Freezing. Sexo pode ser uma atividade física boa também. Mas assim, fuga, luta e caça eram as 3 atividades físicas. Survival. Pura. Só que aí tem um detalhe, né? Brincadeira, né? Tipo, a gente pode gastar atividade física com brincadeira. Tipo futebol, por exemplo. Mas olha só, eu acho isso incrível. Mas é uma simulação da caça, né? Eu realmente tenho uma da guerra. Pode ser que a brincadeira remeta à caça. Essa coisa de 2 times guerreando por uma coisa, talvez seja uma simulação de guerra, de tribalismo. A gente pode ser muito mal entendido, tá? Nós dois como psiquiatras, a gente vai ser de qualquer jeito. Exato. Por alguém. Exato, mas algo tem que ser dito. Pensa o seguinte, eu acredito muito, cada vez mais na questão energética. Porque a depressão não é um estado bom. Há um desgaste energético imenso, imenso. O bem-estar é o momento onde você está numa condição de equilíbrio tão grande que você tem o menor gasto energético possível. Eu já vi muitas pessoas falarem que depressão, que usarem a metáfora de buraco negro. Sim, suga tudo. E é suga a energia. Tudo. Buraco negro, a gente estava falando da imagem dela sugando a estrela, a energia toda. Vital, o que? Vital. Porque o bem-estar é o oposto. É a condição onde você tem o menor gasto energético possível. Você corre. O Christian gosta muito. Eu corria bastante. Muito, o Chris gosta muito de esporte. Antes da pandemia, a pandemia deu uma quebrada, mas eu gosto muito. Cara, quando você atinge aquele ponto onde você está correndo, você correu 21, você corre 42. 42, talvez não, mas uns 32, né? Porque você encontra um ponto onde seu desgaste é o menor possível. Mas é o flow que a gente fala tanto. A ideia do flow, né? É uma ideia que vem da psicologia positiva, né? Sim. E o Maslow foi um dos caras que estudou estados extraordinários da mente, né? Então, isso é muito interessante. Eu só sabia da pirâmide dele. A descrição dele de peak experiences é muito próxima dos critérios de experiências místicas das escalas do Pank, Walter Pank. Né? Caraca. E na rave, tem, quando os caras chamam o maior DJ, tem o peak time, que é quando a galera tá no máximo. Do high, né? Que é quando os caras soltam uma que é um mantra, né? Sim. Pode ser um mantra meio... Mas é um mantra. É a repetição do som, né? Da coisa da batida do som. Mas o uso de substâncias que acontece muito é geralmente negativo em rave, porque os caras... Porque não é um ambiente favorável. Sim. É um ambiente meio
agressivo demais. Não, eu acho que há muito risco. Eu acho que o uso, você já está num ambiente onde o som te coloca num estado meio de um metabolismo muito alto. Aí você usa algo, você esquenta muito, é o grande risco. Sua temperatura esquenta muito, você corre de convulsionar e tantos outros problemas. Você sabe por que eu acho que é tão difícil a gente falar dessas coisas? Porque a gente tenta falar dessas coisas de uma perspectiva tridimensional. Sei. E a gente... Para pensar uma coisa, a gente sabe que existe pelo menos 4 dimensões. Espaço-tempo seria a quarta, né? Você entende o que é espaço-tempo? Eu não entendo, cara. Não dá pra entender. Você consegue entender que é uma quarta dimensão? Não dá pra entender. Então, se a gente não entende a quarta, imagina a gente entender e o Rick as Morty, outras então, 12 dimensões que talvez existam, né? Rick Morty pode ter umas 42, né, nos desenhos. Não, total. Não total. é? Ele sai daqui e fala, vou encontrar o meu outro meu ali, né? Eu tava vendo um cara, incrível. ele explicando como que seria a percepção nossa de um ser da quarta dimensão surgindo do nada na nossa. Eu já vi isso daí. É muito legal. É muito legal, porque ele fala assim, imagina a gente... Existem seres... Imaginar. Você imagina a quarta dimensão? Eu não consigo imaginar uma quarta dimensão. Então, imagina os seres 2D. Existem seres 2D vivendo, tipo um videogame. Tipo um Mario 2D. Não, imagina uma folha de papel. Uma folha de papel. Que só tem 2 dimensões. Só que existem vida ali. Imagina isso. E daí você coloca o seu dedo na folha, do nada. Isso. O dedo vai surgir como primeiro um átomo, e daí depois ele vai expandindo, e daí ele vai estar lá o dedo. Então vai parecer que teletransportou ali. Daí se você vai tirar o dedo, ele vai e sumir. Até um pontinho de átomo, que é o seu dedo saindo da folha de papel. Não é algo meio... E daí vai pra quarta dimensão. Se um ser de quarta dimensão tocasse na terceira, que é a gente, ele ia simplesmente surgir do ar. A gente é a mente? E... Não, e aí não, para pra pensar. Então, não, isso aí... E aí entra uma hipótese, né? De, por exemplo, de que as emoções existem em dimensões separadas. Por exemplo, os 9 infernos de Dante. Então, é possível que emoções negativas já estejam no inferno, né? Porque elas existem. A emoção é uma forma de vibração, talvez, de energia, que ela já está no inferno, dependendo da emoção que você tem. Ela maximiza. Mas isso é muito interessante, porque eu acho que aí a gente vai entrar numa seara meio complexa, mas para mim não tem a história do pecado, disso, daquilo. É aquilo que se faz que te gera isso, de algo que você sente que muda totalmente sua condição energética, independente do que seja. O céu e o inferno é aqui e agora. Exato, aqui e agora, e é só o seu, é só seu, né? É só para você. Sim. Aquilo que te aflige, né? Seja o que for, que depende daquilo que te faz, daquilo que você nasce, do seu temperamento, da sua formação de família, da sua formação como pessoa, né? Frente aos amigos e tudo mais. Mas é só seu, né? É aquilo que só vale para você. Aquilo que para você pode ser terrível, para o outro não é nada, né? Não quer dizer nada. Mas assim, às vezes eu acho interessante que a gente vai longe, né, nesses pensamentos que a gente tem, e aí às vezes a gente volta e fala, tá, mas aonde a ciência tá? Exato. Né? Tipo, porque o que a gente conseguiu provar até agora? Mas... E o que a gente tem comprovado é quando determinadas substâncias têm o potencial de causar uma certa perturbação no cérebro que desativa uma rede que está associada aos padrões do nosso ego, né? E da cultura. Então assim, imagina o seguinte, existe um padrão de atividade mental que é uma rede neural, que são regiões cerebrais que se ativam em conjunto, que toda vez que você está fazendo certas coisas, são aquelas regiões que estão vibrando. Se ativam. É o default? É o default mode network, né? E que quando você consegue causar uma perturbação nessa rede a ponto de o cérebro perder esse funcionamento de rede, né? Essas redes, o cérebro perde a integridade dessas redes e você tem uma ativação mais global do sistema nervoso central. Você tem uma chance muito grande de ter uma experiência mística. O que
normalmente bloqueia o aparecimento dessa experiência que a gente pode chamar de mística é a ansiedade. Se o cara fica ansioso, ele não consegue ter esse momento. São os hard trips, né? Você começa a imaginar. Pode ter uma bad erotiza total, Mas essa é uma questão muito séria de se discutir, a bad trip, porque você pode ir pro céu, mas tem uma porcentagem de pessoas que usam algo para se tratar, por exemplo, de depressão e acabam indo pro inferno. Mas os caras místicos falam assim, não, mas você tem que passar por isso. Exatamente. É a purgação. A limpeza. Quando os caras estão vomitando no ayahuasca, eles falam, você está se livrando do mal. Faz parte. Cara, tem um grupo no Brasil... No pain, no gain. No estilo Tem um cara que ele tá na frente aqui no Brasil nessas pesquisas. E, inclusive, ele foi o cara que validou a escala de experiências místicas, né? Que é a escala MEC 30. Isso é incrível, né? Eles conseguiram enxugar os critérios da experiência mística tal, em 30 perguntas, né? E eles validaram essa escala no Brasil. Caramba. É um cara que chama Eduardo Schenberg, tem um psicólogo que trabalha com ele, que é o Thales, eu não lembro o sobrenome do Thales agora. Mas eles estão com um instituto que chama Instituto Phaneros, que eles já estão, preparando as pessoas, os psicólogos, os psiquiatras e tal, para trabalhar com essas substâncias quando elas forem aprovadas, porque a psilocibina já é considerada uma breakthrough therapy pelo FDA e o MDMA, o êxtase, está em fase 3 de estudo. Então, assim, vai ser aprovado. Como é que você vê a questão do êxtase? Por exemplo, que eu vejo... existe isso pontualmente. Eu penso as coisas a longo prazo, porque que ela gera uma condição de bem-estar, é inegável, né? É muito descrito, mas a longo prazo aparentemente não, né? Ele afeta muito o padrão de funcionamento dos neurotransmissores, então, né? A questão é... Eu acho que tem a ver com dose, né? Não, a questão é qual é o contexto e qual é o momento que a pessoa vai fazer uso disso. Porque qual é o potencial terapêutico do MDMA? Ele é um empatogênico, né? Então, assim... Ele é um catalisador. Né? A indicação terapêutica dele é estresse pós-traumático. Então, mas o que tem a ver com estresse pós-traumático? De repente você está tão feliz que se esquece do trauma? Tem uma coisa que é o set and setting, né, dessas experiências. Então, assim, existe um preparo. O quanto o ambiente é importante. O ambiente e o preparo. A gente estava conversando aqui na pausa da música, o do ambiente, de você estar relaxado. Totalmente você está diferente. Você está num show do Metallica. Exatamente. Tem um relato de uma experiência terrível com ketamina, de um grupo de WhatsApp de médicos e tal, que a ketamina ela é uma realidade, né? Apesar de ter sido aprovado a ex-ketamina, a ketamina é uma realidade. A Santa Casa conduz pesquisa com ketamina, acho que, se não me engano, a Escola Paulista também, e tem relato de um paciente, e tem um relato por escrito de uma experiência aterrorizante com ketamina. Mas o cara, a bad trip. Uma bad trip, mas assim, Caps Lock. O cara sem nenhum preparo é colocado numa unidade de, se não me engano, algo relacionado, tipo uma UTI. Os caras colocam ketamina na veia do cara. Caramba. O cara entra num estado extremamente alterado de consciência, com o Datena passando na televisão. Nossa. Imagina a bad que o cara... Imagina que você tá no estado mais vulnerável da tua mente, porque você desativa a rede do teu eu que te protege e te conduz no dia a dia. Você está extremamente vulnerável a novas percepções. E nesse estado, os caras tentam... O que está passando ali? Que está tocando, né? Morte, homicídio. O darwinismo dos repórteres tentando passar algo de medo para ganhar audiência. Sim, né? Que é muito forte. Como vocês veem isso relacionados ao humor, né? Porque a história, a gente fala de hard trip, bad trip, esse tipo de coisa, mas são questões exatamente porque seu humor não tá bom, né?
Por exemplo, uma hard trip é gerada quando um adolescente, sei lá, fuma um baseado, toma uma droga assim que tem uma alteração psíquica muito grande, mas que o humor não tá legal, né? Ele entra na noia, né? Sim. Ele tá com a culpa, ele tá culpado, ele tá, né? Se seu humor tá bom, você compartilha muitas vezes. Exato. Né? Não, assim, o cara tá vulnerável, porque assim, se você imagina que o teu default mode é a tua realidade pessoal. Você está construindo dia -dia, isso, né? Com a tua experiência de vida. E de repente você tem um pai que bate na tua mãe. Sim. Pô, como que fica isso dentro da tua consciência? Da estabilização da realidade que você percebe? Fica reprimida. Você tem um pai que bate na mãe. Ou você tem um trauma. Você tá lá na tua casa, um dia entra um ladrão, você tem 5 anos de idade, o cara dá um tiro na tua mãe, na tua frente. Você vai viver num mundo mais perigoso pro resto da tua vida. Você pode ir morar na Suíça. Não precisa ir muito não. Ou aquela mãe que fala que não pode subir no escorregador porque é perigoso, você pode cair. Você não pode tocar no objeto tal porque pode ser perigoso, né? Não, o mundo fica perigoso. A questão, se você pega, Cris, essa questão de um machucado exterior, por exemplo, o cara teve um corte no braço, e daí você vai limpar, você joga um álcool, você joga como chama aquele? Povidine. Povidine. O que arde, mas é isso, ele arde. Uhum. Ele arde. Mentiolate. Eu não sei por que existe isso no universo, essa questão de arder entendeu? É uma coisa meio fênix, de o fogo, transformação consome, o fogo, mas depois que você faz, você tá bem. Sim, eu entendo. Tipo, depura, né? Por que existe esse negativo aí? Essa parte de dor? Todo desenvolvimento se modula assim. Quebra e estabiliza. Quebra e estabiliza. Criar um músculo, né? Como se fosse quebrar um músculo para crescer. Você assimila, se acomoda, mas para isso você quebra algo. O processo de saber algo novo te muda totalmente. Mas é racional. Metiolate. Metiolate. Mas assim, como diria meus sobrinhos, né? A gente é um bicho muito bugado. Muito. Porque assim, é muito fácil a gente neurotizar. O nosso sistema que constrói nossa realidade, ele é muito vulnerável. É muito fácil você ter uma noia. O meu irmão, é 2 minutos. Tipo, meu irmão é maior que eu, né? Tipo, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. O pai chama o cara de burro. O cara quer passa a vida inteira depois tentando provar que ele é inteligente, né? Então, é uns bugzinhos que a gente pega, né? Que instala na nossa mente. Podemos e você fica noiado naquilo pro resto da vida. Neurose, né? Neurose. Bug igual a neurose. Exatamente. Né? É a nossa neurose, né? É a nossa neurose. Olha a relevância do pai, né? A gente fala tanto, planta capim, colhe capim, meu. Você fala que o mundo é perigoso. Você fala que você é desse jeito, você é desse jeito. O Cris, nas suas práticas médicas, você vê um aumento de, por exemplo, de pessoas com baixa autoestima e depressão, como falam por aí? Porque eu sempre falo pro meu pai assim, parece que o mundo tá um pouco mais deprimido. Eu vou fazer uma menção aqui a um cara que é um cara que eu admiro, um cara extremamente corajoso, pesquisador, competente, Diogo Lara, né? Sim, é um cara do sul. E ele fala muito de um conceito de autoestima vulnerável, né? Que é a pessoa que, se tá tudo bem, ela tá se sentindo bem. Se estão curtindo a foto dela, ela tá feliz com ela. Se cara fala, você é um idiota. Acabou, o cara afunda, né? Essas autoestimas muito vulneráveis. Essa é a grande dificuldade das gerações que estão vindo, né? Elas têm muito e elas lidam bem quando elas estão bem. Como se a opinião externa fosse... uma dificuldade ou a opinião externa não é boa, tudo se perde, o que não é verdade. Isso é uma falta de conexão com você mesmo. Claro, sim, completamente, né? Completamente. Com o teu valor, a diferença de você falar o quanto que essa opinião vale e o quanto que foda-se esse cara que nem me conhece. Exatamente. Exato. E pensando em algo místico assim, se crê em algo, você acredita em algo dentro das suas vivências. Mas eu tava vendo essa questão, porque eu procuro muito sobre marketing digital. E esse medo de opinião, essa cultura de cancelamento, ela vem muito de uma coisa que, por exemplo, a gente lembra
da crítica, muito mais do que porra, se aí, você vai entrar na piscina, o churrasco parou pra olhar pra você pra falar mal. Você lembra da crítica? Eu lembro de críticas que eu recebi há 10 anos atrás. E aí é evolutivo, né? E daí, por que a gente é assim? Porque é mais importante você lembrar da crítica do que elogio. Não só, mas pelo comportamento funcional, né? A aldeia vai criticar o comportamento que não é funcional. Então, assim... Olha, a gente fala muito, mas eu tenho uma opinião muito, muito clara sobre isso. A gente falou tanto da ayahuasca e tal, e de tantas outras. A ayahuasca vem de uma ideia do vegetalismo, né? Que parte de um princípio do sofrimento. A questão indígena, quando você pensa... olha só, quando você vai num ritual assim, você não só toma ayahuasca. Você tem colírios, rapé e tantos outros, mas tem também. Mas veja só, a ideia por trás é a ideia de que se você sofre, você melhora, você fica cascudo. Um xamã de uma tribo, a mãe chora muito, porque ele vai passar por todos os sofrimentos possíveis. Aos 40 anos ele é xamã, mas ele ficou cascudo. Né? Hoje as gerações é o oposto. A gente protege. Quando o cara tem 30 anos, quando tem 40 anos, vive o primeiro sofrimento, ele não sabe lidar. Ele desaba, ele cai, né? Porque a base é ruim, né? Ele não sofre. Sofrer não é ruim. Quanto mais eu vivo a psiquiatria, mas olha que interessante, né, cara? Claro. Isso que você está falando assim, dá a impressão que a gente vem perseguindo a busca da felicidade. Da felicidade, né? Suprema. E a gente tem tentado passar isso para as próximas gerações. Sim. Só que a gente passou isso tanto para essa geração agora que eles não sabem lidar com os problemas da vida. Eles acham que eles têm que ser felizes, né? E ponto final. A mudança não é feliz. Nunca é feliz. Ela dói. Agora, mas é boa, hein? Agora, voltando ela é boa, mas não é feliz. Claro. São duas coisas. Vamos voltar pro show. Voltando pro assunto do xamanismo. Vai lá. Pô, você foi feliz na vida? Eu fui, mas eu não me lembro de nenhum dia que eu tenha sido. Total. Tipo, ficou só o saldo final, né? Exato, mas eu fui feliz. Vocês não lembro de nenhum dia. Vocês viram um seriado que tá rolando no Netflix, que é um seriado na América do Sul, de uma coisa meio ligada à selva, de um cara que quer descobrir um jeito de entrar numa matriz. Não sei. Puta, mas eu vou assistir assim que você falar. É um seriado sobre xamanismo. O cara é um xamã, é um índio, e ele entra num estado de conexão com a floresta. Que ele vai para um outro lugar, né? E é induzido por substâncias. E aí tem um gringo que quer se apoderar disso já para usar para fins escusos. Fins econômicos, de forma geral, né? O escuso é dinheiro, né? Puta, eu não vou lembrar o nome. Vale a pena lembrar o nome desse seriado. Mas sabe, incrível, eu acho que o ser humano... é capaz dele ir lá, tomar um negócio e esquecer total do que ele foi fazer lá, né? Questão lucrativa. E o seriado caminha para essa pegada no final. Entendi. Mas vale a pena ver, é bom, cara. E você fala muito da ciência. Eu tive vida acadêmica, a gente tem no dia a dia, mas eu acho que a ciência dá a volta no rabo. Vou pegar um nome. Eu largo cada vez mais porque dá volta no rabo. Não adianta ficar fazendo exame funcional para ver se a hipofunção do cerebelo, do lóbulo 6 e 7 tem a ver com isso ou com aquilo. A gente não vai chegar a nada. Aliás, não vai chegar a nada sem as vivências que são místicas. A gente nunca vai chegar a nada enquanto não abandonar claramente a proposta do racional. A gente tem que ir além. Então, né? tem um cara que escreveu um artigo que eu gostei muito. Puta, eu sou ruim pra citar nome, cara, mas é alguma coisa Moreira. E o cara fala de uma coisa muito interessante, que ele trabalha com a ideia de que o racionalismo, ele tem uma característica que é ele chama de racionalismo promissor. Que é tipo assim, a gente acha alguns indícios de funcionamento do cérebro, a gente começa a entender como é que funciona a memória, a cognição e tal, e a gente acha, então a consciência está no cérebro. E que isso é uma conclusão extremamente precipitada, porque, por exemplo, dentro daquela ideia de que a consciência é uma força da natureza, né?
talvez a quinta força da natureza. A gente falou disso? Falamos. Então, se a consciência for a quinta força da natureza, tudo que existe é uma manifestação de consciência. Sim. Então, a consciência não é fruto do cérebro. O cérebro é fruto da consciência. Total. Aí é a mesma discussão coisa de Platão e Aristóteles, né? É a mesma discussão. É a mesma coisa que você pegar. Começa-se Platão a coisa anterior, Aristóteles diz que é posterior, né? Não, é a mesma coisa que você pegar um dispositivo de rádio do carro e falar que é daqui que sai a música. É desses circuitos aqui, mas não da onda que tá passando e o negócio tá captando. Porque alguém falou assim que procurar a consciência no cérebro é igual procurar o locutor dentro do rádio. É a mesma coisa. Total. Eu acho totalmente. Exatamente a mesma coisa. Totalmente. Eu cada vez mais acho que trabalhar com essa questão do misticismo ou ir até além da subjetividade, né? Da relação sua com o meio, dessa possibilidade de você se misturar. É o todo lá, é o começo do todo, né? Do um. Somos todo um. É aquela coisa que sempre vai para esse lugar. Da onde vem o mal-estar, né? E por que neurocientista é tão cético? De onde vem, então? Não, por que você sente mal? De onde vem o mal, então? Por que você, de repente, você tá triste? É o ego, né? O mal vem só do ego? O mal vem só do ego. O ego, ele, dependendo do padrão... aquilo que você nutre em padrões de emoção em você. Então você é um cara que desde pequeno, só pensa em se destacar, em ser o mais bonito, em ser o melhor, em ser como ganhar mais like no Instagram. Você tem raiva das pessoas, você tem inveja. Então, essas coisas consomem a tua luz, né? Você vai acessar menos, vai sobrar menos energia, que nem você estava falando, vai sobrar menos luz em você para acessar as coisas boas, né, da vida. Eu quanto mais o tempo passa, Cris, a gente vai envelhecendo, mais eu acho que não há caminho pela racionalidade. A gente brinca muito, eu falei, para mim o racional não é um gigante. O emocional, a subjetividade, a espiritualidade, o misticismo, chame do jeito que for, a gente sente isso no dia a dia, né? Você sente, você não precisa racionalizar, você sente o bem-estar. Qualquer um de nós sente. É engraçado pensar como é que o mundo vai estar, né? Daqui uns 400 anos. Vai estar dominado por máquinas, né? E inteligência artificial. Tem uma coisa muito assim, dá para ter milhões de perspectivas de como possibilidades, né? Mas assim, até hoje o mundo só melhorou. A gente está zoando um pouco a natureza, porque a gente está muito eficiente, né? Então, como a gente está extremamente eficiente, a gente está consumindo demais a natureza. Eu tenho uma história muito massa. Questionamento muito sério. Eu vou soltar minha história. Eu acho o oposto. Vai melhorar, cara. Olha só. A gente está melhorando. Eu sou 100% otimista. Eu não sou. Eu acho que o ser humano segue o caminho oposto de tudo aquilo que funciona. A gente está destruindo tudo. Tudo. Você imaginar que a gente está destruindo o habitat de quase tudo. Tudo isso que a gente está vivendo, Covid, tudo isso é por culpa da gente mesmo. A gente não consegue controlar a gente. A gente cresce. Nós somos claramente um câncer. Eu consigo refutar isso 100%. Sabe qual é, pai? Se você tem essa crítica e todo mundo tem essa crítica ao mesmo tempo, ela não faz sentido. O problema é que ninguém tem. Porque o todo... Ele vem do indivíduo, não é isso. Que a gente continua todo mundo tem essa ideia. Todo mundo fala isso. O mundo vai acabar por causa que o ser humano é egoísta. E falar isso é uma coisa benigna. É uma coisa consciente. Séries, como você pode ser consciente? Olha só, a gente fala de séries. Então eu vou falar. Você tem uma série do planeta, do mundo, o mundo como um todo. Você imagina que assim, a gente destruiu. Tigre está praticamente em extinção. As florestas estão em extinção. O mar, se pensar em baleias azuis estão em extinção. A gente falou do último problema das abelhas, né? Reduzindo em mais 40% nos últimos anos. A gente está extinguindo tudo. Mas essa raiva... Pela racionalidade. Se você está reclamando disso,
é porque a gente já entendeu o problema. Exatamente. Exato, mas isso É muito, a gente tá muito melhor do que a Revolução Industrial, que Não. soltava os gases do carvão e pronto. Aí- E não tava nem aí. não, O eu nível de sou- consciência ambiental tá subindo Eu boto fé, eu boto fé também. Eu gosto exponencialmente. do meu filho, a gente tem altos Exponencialmente. debates. Eu não concordo com nada disso. Não, tá Eu bom, acho- mas eu é um não concordo fato. com vocês. A questão ambiental tá crescendo exponencialmente. Olha só, eu acho... E a gente está discutindo isso no podcast de psiquiatria, que não tem nada a ver com Exato, nada. não, sem É dúvida. Para pra Mas pensar, olha argumento só, claro. não basta, São bilhões não basta de racionalizar, não basta saber. Se fosse assim, eu pegava todos os meus pacientes, eu como professor universitário, eu pegava todos os meus slides e mostrava. E todo mundo mudava. Mas isso não é emocional, né? verdade. Mas olha As só. pessoas não deixam de ser deprimidas por saber os motivos Então, da depressão. A gente É. tá nessa Entende? pegada que você tá falando de destruição, mas a gente tem que lembrar que a gente tá numa epidemia de infelicidade. E a gente, Claro. tá o tempo inteiro buscando saídas disso. Não Vai chegar uma hora que a saída vai ficar clara. Que a saída não é ser mais bonito e ter mais consumo, né? A saída vai ser, tipo, consciência, né? É a Conexão, estabilidade, a amor, conexão. tal, Exato. planeta, Claro. animais, natureza. né? Isso, Cris, não se dá pela racionalidade. Mas vai acontecer, cara. A gente sobreviveu a Bom. coisas piores no passado. Pode acontecer, mas aí é o expurgo, né? Então vamos mandar todo mundo embora dos que não estão tendo consciência. Exatamente. Vão sobrar poucos, né? Não, mas Não é o é uma expurgo. questão. Não é um Mas assim, ó, expurgo, é uma questão de. É a Fênix, de novo. Como? Renascer do nada. Não é Mas do olha, nada, é da dor. Quem faz as maiores Mas é uma dor imbecilidades no planeta normalmente são os homens. Isso é fato. Sem dúvida. E as mulheres são as seletoras do que vai acontecer Da com o nosso seleção planeta. sexual. Porque né? elas que selecionam quem vai se reproduzir ou não. Então, eu acredito Mas muito nas elas mulheres, fazem né? bobagem pra caramba também, vai. Vamos, porque a gente defende, Também. mas também faz muita bobagem, né? Tô brincando, Não, mas é brincadeira. o criador dos. Ó, voltando. Ó, eu vou viajar agora, hein? Claro. Um parênteses forte. O criador do Star Trek, ele foi mandar. Quando ele morreu, colocaram as cinzas dele junto com o criador do LSD e mandaram pro Sério? espaço. Sério? É sério. Albert sério. É Hoffman? fake news Sim. isso aí, é sério? É sério? Oi, Posso quer fazer uma parte sobre Star Trek? Não, pode, mas o que eu ia falar no Star Trek é que eles falaram assim: os caras do limite do interior e do exterior estão juntos e a gente mandou pro espaço. Que eu achei muito massa isso. Mas o Star Trek tem essa treta que você falou aqui. Imagina daqui a 200 anos a consciência. Tem a treta dos Vulcans lá. Como chama? O Spock. Ele é de um planeta 100% Sei, lógico. exato, lógico, E daí total. metade dos episódios é a treta do Spock aprendendo que o emocional também é importante. Então, fica faltando um contraponto pro Spock, né? É. O planeta 100% emoção, né? Não Mas tem, né? Vocês viram? Eu não vou A lembrar. inteligência emocional é Mas olha importante. que interessante, eu não vou lembrar o nome do filme, mas assim, o filme se rola, parece que você tá na Terra, e tá na Terra. Aí a Terra sofre uma invasão. Só que quem tá na Terra, na realidade, são os robôs já. Somos nós voltando pra Terra. Não, é tentando Planeta dos resgatar. Macacos. Não é Planeta dos Macacos. Não, eles voltam, eles estão na não, Terra. Planeta dos Macacos sim, mas não é esse filme. Aí eles voltam, eu não vou me lembrar, depois a gente procura para poder tá bom, dizer. tá bom. Mas eles voltam, aí uma das personagens lá, ela toma um tiro, ela começa a passar mal. O cara que está invadindo diz assim, eu consigo resolver. E aí ele percebe que ela é o robô. Então, Eles tomaram o planeta, a gente saiu e depois a gente volta tentando retomar o espaço. Tem um filme que tem essa que ideia, é da gente, né? que é aquele Eu, Robô, né? Do Will Smith. Lá. Sim, não, mas não é. Mas não é esse aí, Não, né? não. Mas, eu vou ver para falar, porque é relevante. Eu, pessoalmente, acho que a gente segue, se a gente não se voltar para a espiritualidade e não encontrar uma capacidade de consciência diferente, a gente parte cada vez mais para a extinção. Eu concordo, cara, eu concordo plenamente, mas eu acho que isso vai acontecer. E eu acho pra que... poucos, hein? E assim, a humanidade, ela reage aos sintomas, né? Então a gente tá diante de uma epidemia de desconexão. A nossa reação é o Bolsonaro? Desconexão de coisas importantes, da natureza. Não, o Bolsonaro... Isso é só uma provocação. O nosso nível de adaptabilidade. O Bolsonaro é uma reação a
PT, né? A reação... É o pêndulo da esquerda da direita que vai e volta. É uma reação racional frente ao sofrimento de não se tolerar. Não é uma questão partidária. É uma questão de realmente entendimento. E eu acho muito maluco ele ser tão apoiado pelas pessoas que, teoricamente, ali, os evangélicos e tudo, têm um caráter religioso. Não, né? A gente deve apoiar cada vez mais. Eu gostei muito desse podcast. Da gente poder, como psiquiatra, aqui o Lucas administrador e tudo, a gente falar que há o místico. Sim. Há a subjetividade. Há a relevância de você manter um contato com algo a mais. E é inegável isso, independente da religião. Quando o indivíduo tem isso, ele é mais feliz. Né, Cris? Ele elabora mais as coisas. E não só ele é mais feliz, como se ele tiver um lampejo disso por algumas horas, pode mudar o rumo da vida dele. Né? E pode ser o sentido da vida. A ideia da iluminação, a palavra é extremamente pertinente, né? Porque iluminação é você estar no escuro, acender a luz e você olhar para onde você está. A luz vai apagar de novo depois, mas você vai ter uma lembrança do que você viu. Claro. Mas assim, a gente tá num puta brainstorm aqui. Sim, né? Mas assim... bom, de psicodélico não tem... Aliás, a gente tá num podcast psicodélico, sim, né? Mas assim, psicodélico. Só voltando ao Star Trek. Sim, certo. Tem uma das séries do Star Trek, eu não lembro exatamente qual delas, que eles conseguem viajar. Eles quebram a barreira do espaço-tempo e tal, porque é um micélio espacial. É o Discovery, é agora que tá acontecendo. Você lembra disso? É a temporada atual. Eles conseguem viajar através como se fosse um fungo universal. 100% metáfora por causa do cogumelo. Cara, isso não é à toa. O comandante da nave chama-se Stamets. Paul Stamets, um micologista que estuda psicodélicos, que tá no livro best-seller do New York Times. Não, cara, o How to Change Your Mind, como mudar sua mente. Sim. Tá. Que é o... Cara, o Paul Stamets é famosíssimo. Que é um micologista. Micologista. É incrível. O comandante da nave do Star Trek. Exatamente isso. E essa coisa de ser um portal, o alucinógeno, é uma coisa importantíssima. Sim. É um portal. Os caras falam do DMT que você... de repente, pum! Você passa pelo... Exato. Lembrei, Michael Pollan. Você passa pelo portal. E é o portal que eles usam na série para ir para outro mundo. Né? Aliás, falando da mídia, né? Ram Dass, voltando para casa no Netflix. Primeiro episódio do Goop Lab. É aquela atriz Gwyneth Paltrow levando os funcionários da empresa dela para ter uma experiência psicodélica. Que é a Pepper Potts do Iron Man, não é? É a mulher do Iron Man, é isso mesmo. E voltando ao Brasil, o Brasil é um país estranho, né, cara? Muito. Mas é muito bom, mas é estranho. Não, mas aqui ser o centro do ayahuasca é uma coisa muito maluca, né? Mas o brasileiro tem isso. Não, o brasileiro não é. O Jordan Peterson fala, né, da questão da ayahuasca de uma maneira muito interessante, né? São duas plantas com sabor horrível. Sim, horrível. Que se você tomar elas sozinhas, você não tem efeito nenhum. Sim. Então você tem que juntar duas plantas que não tem efeito nenhum com um sabor horrível para ter uma experiência absolutamente extraordinária. Ou seja, de onde veio isso? Da onde os caras tiraram tentou isso? Pela primeira vez, né? Isso é caracteriza o brasileiro, né? O brasileiro... O que? Tentar qualquer coisa? Não, eu acho que o brasileiro ele busca algo além do racional. O brasileiro busca algo muito pautado na afetividade, na subjetividade. Muito ao contrário de países escandinavos e tanto. Ver Copa do Mundo, né? O cara sente e chora em cima da bola, né? E os alemães não entendem. O cara tá chorando porque o cara é profissional, né? Só entende quem é brasileiro, né? A relevância que tem da subjetividade, da amizade, disso tudo que a gente carrega. 100%, a criatividade. Cara, foi muito bom isso aqui. Esse papo aqui eu levava assim...
por horas. Dá pra falar uns dias, né? Disso dias. aqui. E esse foi o último no nosso estúdio, provavelmente, né? Nesse provavelmente. Estúdio, a gente tá mudando aí. E, pô, foi bom demais, Cris. E por que é tão fácil falar disso, né? Porque a gente tá falando de consciência, né? A gente tá dentro fala de todo mundo. De vida, né? Tá dentro da gente. Aliás, é uma pegada que a gente tem, né? A gente fala muito, a gente não programa nada. A gente quer encontrar esse papo que a gente teve. A gente quer falar de vida, né? A gente, como médico, a gente fala tanto de morte, de doença, de patologia. Não. A gente fala disso falando de vida. A gente olha pra vida, né? A gente quer falar de vida. Sim, eu já tinha ouvido vocês falando, eu sabia que ia ser legal, cara. Não, foi muito. Cada vez que eu recebo, a gente recebe o Cris Amigo. Assim, você vai ser convidado muito mais vezes. Muito legal. Tamo junto. Foi muito bom. É isso aí, galera. Valeu. Se inscrevam aí, segue a gente no podcast, Spotify, Deezer. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Valeu, Cris. Valeu, obrigado. Valeu.